A gente pode abrir perguntas. Alguém gostaria? Não? Bom, então eu vou começar uma rodada de perguntas e eu queria perguntar para o professor Luiz, né, se no Brasil a gente tem algum tipo de estatística sobre essa cardiomiopatia ligada à emoção, e se há algum preparo em relação à equipe para observar esse tipo de condição, diagnóstico de observação desse paciente que chega à emergência. Obrigado, Juliana, pela pergunta. Não, na verdade, a gente não tem. No Brasil, infelizmente, nós estamos melhores em estatísticas. Nós agora temos, já há algum tempo, a SBC tem o anuário estatístico do panorama de doença cardiovascular no Brasil, a exemplo dos americanos, que já o fazem há muito tempo. Mas mesmo nos Estados Unidos, esse é um dado subapreciado, subvalorizado. Primeiro, porque existe uma dificuldade de diagnóstico, de reconhecimento e do próprio registro dessa entidade, o infarto associado a um estresse emocional. Porque o que fica no registro esse é um paciente que foi admitido com síndrome coronariana aguda. Então, dissecar a causa dessa síndrome coronariana aguda é uma informação que você tem que fazer um projeto, um protocolo, uma pesquisa, de ativamente buscar entre os casos admitidos em determinada instituição durante determinado período, quais foram os gatilhos. Naquela publicação do New England, por exemplo, foram só 19 casos, eles tiveram que ir aos prontuários, porque o registro era insuficiência coronária aguda, é um infarto. E aí eles foram ver o que tinha acontecido e ver, bem, você está admitindo um paciente com infarto agudo. Tem uma senhorinha lá com infarto agudo, aquela emergência, leva para o cateterismo. Quem é que vai perguntar, depois que ela está na UTI, o que ela estava fazendo 2, 3 horas antes do infarto? Então, é uma coisa que nós não apreciávamos isso. Então, hoje, quando nós temos lá na instituição, lá no INCOR, por exemplo, isso os residentes já estão mais atentos, um paciente que é admitido com o que parece ser uma síndrome coronariana aguda, dor típica, alteração de biomarcadores, eletrocompatível com, leva para o cateterismo. A coronariografia não tem obstrução, mas a ventriculografia tem aquela carinha daquele vaso do Takotsubo, aí os residentes já vão, tira o doente da sala, tira o doente. Dona Maria, fala para mim, como é que foi o seu dia ontem antes do infarto? Ah, doutor, eu preciso falar mesmo? Não, é importante. Ontem não foi um dia bom. Eu briguei com a minha filha, ela brigou com o marido, perdeu o emprego, a gente teve uma discussão, eu comecei a sentir uma dor no peito, ela falou, mãe, para de fingir, e aí eu fui para o meu quarto, e aí quando eu não aguentava mais de dor, eu falei para o meu marido, me leva para o pronto-socorro que eu acho que eu estou infartando. Então existe uma desvalorização desse contexto, hoje a gente está mais atento a isso. E só para finalizar, claro está, e as diretrizes europeias trazem isso, e a nossa brasileira vai dizer, que esse paciente, obviamente, precisa de uma intervenção multiprofissional. A gente pode até chegar na apresentação da Ana, mas intervenções cognitivo-comportamentais, manejo de depressão e ansiedade, isso hoje vai receber um grau muito forte de recomendação. Então, embora seja muito evidente um infarto relacionado à doença obstrutiva, de novo, parabenizo quem fez o programa científico, porque viu que foi além. E essa era a pergunta, o que existe além da placa que pode levar ao infarto? Hoje nós estamos mais atentos a isso, mas não vamos trabalhar sozinho. Isso é definitivamente um trabalho de multiprofissionais. Ai, com certeza, né? Lá na Unifesp, o nosso projeto temático era com pacientes infartados com supra, e a gente fazia essa pergunta. E ontem, como foi o seu dia? Mas o próprio paciente tem uma dificuldade em identificar algo que saiu ali da rotina e mesmo entender o processo quando ele tem ali, vai ao hospital para um possível diagnóstico, que às vezes ele nem tem essa percepção, mas a gente fazia essa pergunta para os pacientes, o que eles tinham feito, o que teve de alguma intercorrência no dia anterior, mas é difícil mesmo essa percepção. A gente perguntava até da comida, você comeu alguma coisa diferente no outro dia, para saber um pouco também? Essa surpresa foi um fator. Eu me recordo, eu tenho 30 anos de cardiologia, eu tive um paciente, isso não é tão frequente, felizmente, eu me lembro de um paciente e me marcou muito porque foi no dia de Natal. Então foi no dia 25 de dezembro, ele me liga com dor no peito e ele fala ao telefone, eu estou infartando, eu estou indo para o INCOR e eu briguei com meu filho, no dia de Natal.
Eu briguei com meu filho, nós tivemos uma discussão feia em casa, por razões A, B e C. Meu peito começou a doer, meu filho falou, para com isso, você está fingindo, você não quer tocar no assunto, você quer fugir da discussão. Eu falei, não, eu não estou bem, filho. Não, você quer, filho, eu não estou bem. Quando ele viu o pai pálido, branco, vomitando, falou, pai, realmente a gente não está bem. E era um infarto com coronárias normais. Então, tocar nisso é muito sensível a cada um de nós. Você gosta de lembrar boas experiências. Você não quer relembrar más experiências. Isso eu acho que é intuitivo do ser humano, é um mecanismo de proteção. Interessante. E alguém mais quer fazer alguma pergunta? Olha só. Para o ímpar. Não tem microfone. Conflito de interesse. Márcia, você pode perguntar para ele quando você quiser. Então, quem vai fazer a pergunta sou eu. Luiz, a minha pergunta é o seguinte. O que as sociedades, né, tanto do Estado de São Paulo ou sociedade brasileira, têm feito, e aí eu falo da capacitação do ginecologista em relação a essa preparação para explicar isso para a mulher, porque a mulher ela não vai no cardiologista, né, ela vai no ginecologista. E eu vejo que os ginecologistas estão bem despreparados para isso, né? Tem se pensado em alguma coisa nesse quesito? Valéria, nós estamos atrasados, mas estamos chegando lá. Começa pela classe médica e de profissionais de saúde. Por exemplo, a American Heart Association já há muitos anos tem um dia especial do Congresso, você estaria habilitada nesse dia, que é o vestir-se de vermelho. Então tem um dia do Congresso em que todas as pessoas, independente do gênero, normalmente as mulheres vão de vermelho e os homens vão com algum detalhe. Um terno vermelho é meio complicado, mas uma gravata vermelha, um lenço vermelho, para lembrança que a saúde cardiovascular da mulher precisa de um olhar especial, de um olhar específico. Isso ao longo do ciclo da vida da mulher. Na fase de vida fértil é uma coisa, pós-menopausa é outra, então precisa desse olhar. A Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou no ano passado um documento belíssimo, é o primeiro posicionamento da SBC sobre saúde cardiovascular da mulher, reconhecendo que a mulher tem uma exposição a fatores de risco não tradicionais. Por exemplo, violência doméstica, abuso, o acúmulo de carga de trabalho, a mãe, a esposa, a profissional, que nós, homens, não temos ou não estamos expostos a ele. Então, esse olhar específico para a saúde cardiovascular da mulher, sim, a SBC está olhando. A SOCESP não é indiferente nesse sentido, e nós, nesse congresso, tivemos sessões específicas para a discussão de saúde cardiovascular da mulher. O problema é pregar para o convertido. Nós estamos falando para o cardiologista. A mulher só vai para o cardiologista se entender que precisa, ela vai ao ginecologista. Já houve uma tentativa, inclusive, de parceria com a Federação de Ginecologia e Obstetrícia, de participar da SOCESP, exatamente para alertá-los de que é o ginecologista o médico da mulher, ao longo de grande parte da vida. Ela vai todo ano. Ele tem que checar a pressão arterial, tem que fazer um perfil de risco cardiovascular e perguntar ativamente: Valéria, você está legal? Você está com algum sintoma diferente? Mudou alguma coisa? Não tem que sua pressão subiu? Como é que está? Eu acho que eu estou mais cansada, de vez em quando eu me sinto assim, parece um negócio ruim no peito quando eu me esforço. Mas é que eu estou com muita coisa, sou CESP, a clínica, não sei o quê, me dá um desconforto. Como é? Te dá um desconforto? Mas não deve ser nada. Isso é ainda um desafio que a gente tem. E aí, tanto a imprensa leiga, todos os veículos de comunicação, então, quem tiver a chance de falar, foi chamada para uma entrevista. Lembra que a saúde da mulher, a saúde cardiovascular da mulher, precisa de uma atenção especial. Precisa. Perfeito, muito obrigada. Vestir-se de vermelho, você estaria... Eu estou apta. Você está... Doutor Luiz Henrique, tendo em vista que o socorro no Brasil não chega em 5 minutos, o que a gente podia fazer em casa, na desconfiança de um infarto, alguma medicação, alguma coisa que pudesse ser feito antes de um estrago maior? Vou começar com a doutora Márcia ou o quê? Vou falar Márcia. Márcia, vê bem, primeiro, campanhas de conscientização, exemplo do que a Valéria estava discutindo. O reconhecimento rápido. Nos Estados Unidos, isso tem campanhas de conscientização do que é o infarto agudo.
Tem alguns anos, foi antes da pandemia, a gente participou de uma campanha até mundial, que era a conscientização da angina, não era nem do infarto. Os pacientes não reconhecem que estão tendo angina, não é nem infarto, a angina do peito, atribuem a qualquer outra coisa. Então tem uma questão cultural, reconhecer que aquele sintoma estranho pode ser depressão, pode ser indigestão, pode ser qualquer coisa, mas pode ser angina do peito, pode ser um infarto. Se você fizer isso, a melhor coisa é reconheceu 192 SAMU. Se você tem saúde suplementar, atua e tem resgate, plano de saúde, leva a ambulância. Não tem, está com o hospital. Outra coisa, o hospital mais próximo da sua casa. Eu sou de São Paulo, então eu quero ir no Einstein, eu quero ir no Sírio, eu quero ir no Incor, eu quero ir na BP, no 9 de... Tá bom, só que você mora na Zona Leste, numa sexta-feira à noite, véspera de feriado. Quanto tempo você vai levar da Zona Leste, em São Paulo, na Marginal, para chegar no Sírio? Você morre na Marginal. Então, o que a gente faz? Primeiro é reconhecimento. Existem algumas coisas que você pode fazer se você tiver. O que você faria no pronto-socorro, por exemplo, aspirina. Então, se você tem uma suspeita forte que você está tendo uma síndrome coronariana aguda, existem umas recomendações de você já fazer 300 miligramas de aspirina em casa. Você tem que ter aspirina em casa. Aspirina infantil, dá para o paciente, se tiver consciente, tranquilo, 300 miligramas, já vai mastigando e manda ver. Fora isso, é pronto-socorro, é pronto-socorro. Aquela coisa, não, às vezes você vê na internet, não, se eu fizer esforço de tosse, porque a tosse pode salvar uma vida, se eu fechar os olhos e rezar, tudo ajuda. Ajuda, mas 192, ambulância, carro, pronto-socorro mais próximo da sua casa no menor tempo possível. Eu já peguei um paciente assim, eu era solteiro, na Teodoro Sampaio, eu estava saindo de carro, estava tendo uma mudança, um funcionário da companhia de mudança, branco, suando frio, vomitando na garagem do prédio, carregando móveis. Eu pus no carro e levei para o Incor. Era um infarto. E ele estava trabalhando uma mudança no meu prédio, quando eu morava na Teodoro Sampaio. Então, não tem muito o que inventar. Deixa que o médico diga, isso não é nada. O pior diagnóstico que você pode receber, isso não é nada, isso é tudo. Porque se não for nada, de fato, você está no pronto-socorro. Ah, não devia ter vindo. Não, fez bem. Fez bem. Porque se não for nada, você vai ser dispensada. Mas se for tudo e alguém achar que não é nada e você fica na sua casa, não dá tempo, você morre em casa. Várias pessoas, vários artistas famosos, políticos, morreram em casa. É que eu não trouxe pelo tempo. Morreram em casa. Tinha uma pergunta. Microfone para... Boa tarde, eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Não muito distante, a gente passou por um período de pandemia, que foi um período atípico, que foi um período de estresse, como o senhor colocou aí, que o estresse também é um fator de risco. Então, como é que ficou esse público na sua prática, né? Porque a impressão que a gente teve foi que as pessoas sumiram, não teve mais infarto, não teve, verdade. né? A gente teve essa impressão. Eu sou alagoana e lá em Maceió, um hospital que é especialista em coração, eles colocaram placas na porta que o hospital estava lotado, eles só estavam atendendo as pessoas com Covid. Então, acho que isso também é um fator que deixou a população muito assustada. Então, eu queria saber, na sua prática, o que é que você observou disso? Desculpa, não peguei seu nome. Mirna. Mirna. Primeiro, você vem de uma terra muito bonita, M de mar, A de amor. Obrigada, estão todos convidados. É uma terra que eu gosto muito. É o que eu gosto muito. Mirna, é o seguinte, você já deu a resposta. A gente não fez diagnóstico de infarto porque esses pacientes morriam em casa. Eles estavam com medo da Covid. Para todo lugar, o que você via é lockdown, não saia de casa. Aí tem um paciente com dor no peito que está lá mais ou menos, não posso ir porque eu vou pegar Covid. Você ligava o jornal, a televisão à noite, você via as pessoas morrendo de Covid, falta de ar, faltou oxigênio, as pessoas morrendo. É uma cena de guerra, isso é trágico. Aí você não saia de casa, não venha ao hospital porque estamos lotados. Não tem problema, as pessoas realmente não foram, atenderam às orientações das políticas locais de saúde. Não tem problema nenhum, morreram em casa. Morreram em casa. Foram, mas a gente computa isso como excesso de mortes naquele ano de causa não aparente. Então, quando você vai olhar infarto, parece que diminui, porque para eu fazer o diagnóstico de infarto, eu tenho alguns critérios para poder colocar no atestado. Quando o doente morre em casa, uma morte súbita não assistida, tem todo um problema. Ou alguém assume e joga infarto como não sendo, ou põe, sem saber, ou põe o pior diagnóstico, parada cardiorrespiratória. Como se alguém pudesse continuar vivo sem que o coração tivesse parado em algum momento, desde que não voltou. Então, a gente teve problema com o atestado de óbito.
Aí tinha um problema, não podia pôr Covid, porque aí ia aumentar o número da Covid, o governo não queria. Não, então não põe. Então, são números em que nós temos dificuldade de analisar. A gente trabalha assim, houve um excesso de mortes naquele ano, algumas devidas à Covid, outras devidas certamente a esse infarto, cuja orientação foi não saia de casa por nada. Não, você vivia eu entendo, você vivia com medo. Eu, como médico, eu trabalhei todos os dias. Você sai aqui em São Paulo, era pós-apocalíptico. Filme pós-apocalíptico. Ruas desertas. Os únicos carros que estavam saindo eram de médicos, enfermeiras, pessoal que estava indo para o hospital. Pós-apocalíptico. Agora, eu ligo o jornal à noite, vejo aquele monte de cenário e vou para o pronto-socorro, vou levar quanto tempo para ser atendido? O doutor Márcio falou, 5 minutos. Qual era a fila para ser atendido com Covid? Eu vou chegar com dor no peito? Quem vai fazer eletro? Todo mundo paramentado, tem que tirar a roupa para fazer um eletrocardiograma? E as pessoas se amontoando com Covid, foi um momento muito triste do ponto de vista geral e para a saúde cardiovascular, obviamente, foi um desastre nesse sentido. Então, muitas vidas se perderam e não deveriam ter sido perdidas. Hoje a gente voltou à normalidade, mas como a Márcia colocou, é uma cadeia de sucesso, mas que começa com o paciente. Eu não sou mais pronto-socorrista, mas quando eu estou no plantão, eu não vou à sua casa saber se você está infartando. Eu tenho que esperar o paciente chegar em casa, no hospital, ou trazido de ambulância, ou por espontânea vontade. E como a Valéria colocou, a Márcia colocou, a gente tem dificuldade do paciente, às vezes, reconhecer isso. Ele demora. E aquela hora de ouro, a gente perde. Aí aumenta a incidência de insuficiência cardíaca, essa é outra aula. Perfeito, gente. Eu vou encerrar a sessão por conta do horário. Queria agradecer ao professor Luiz, professora Ana Paula. Foi uma excelente, né? Falar sobre infarto é muito, muito importante, né? Então, eu vou encerrar e convidar todos a participar do simpósio Multi, que vai acontecer na sala 3, com todos os departamentos da SOCESP, tá bom? Muito obrigada.